Olá, sou Jedaia Sampaio, sou aluno do curso de Bacharel em Teologia da Unicesumar, filiado ao Polo de Maringá. O meu RA é 195241-3-5 e esse vídeo é referente à atividade MAPA da matéria de Pregações e Práticas Ministeriais, certo? Tenho 26 anos, sou casado há 3 anos, missionário há 8 anos, resido na cidade de Maringá e quero aproveitar o momento aqui para deixar meu agradecimento aos professores, tutores que desde sempre estão nos orientando e nos auxiliando durante o curso. A proposta desse vídeo é trabalharmos em cima do texto de Mateus 12, do versículo 1 até o versículo 8, e assim termos a concretização dessa atividade, que se trata de um sermão, que, pela minha escolha, trata-se de um sermão expositivo. Então, eu quero convidar a termos em mente que, independente de se tratar de uma atividade, de uma avaliação, estamos falando da palavra do Senhor, então Ele pode falar conosco de todas as formas. Vamos ler o texto para a gente começar, então. Mateus 12, do 1 ao 8, diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer nem ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós vamos trabalhar em cima do título sobre o perigo da religiosidade, né? E esse texto ele é um excelente ensinamento para nós através não só do que Jesus fala, mas também de sua ação, pois aqui se trata de um confronto direto com os fariseus. E para entendermos melhor o que se passa e o que acontece aqui, nós precisamos entender um pouco do contexto do livro de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu, tinha como público-alvo os judeus, e a sua intenção maior como autor era apresentar Jesus Cristo como Messias, prometido nas Escrituras e nos profetas do Antigo Testamento, e assim levar os judeus a reconhecerem Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de Mateus é o evangelho que contém o maior maior número de relatos de milagres de Jesus, sendo no total 21. Então isso nos mostra que o objetivo realmente do autor era apresentar um Deus poderoso, um Jesus que era dotado do poder e da soberania que só o Filho de Deus teria. No tempo de Jesus, quando Jesus veio à Terra, o povo de Israel estava há aproximadamente 600 anos já sob o domínio de outros povos, sendo o povo judeu um povo extremamente orgulhoso, zeloso de suas tradições, de seus costumes, da observação da lei, da sua história. Eles tinham a expectativa de que o Messias fosse alguém dotado de poder político e militar que pudesse lhes livrar do domínio de Roma. Só que Jesus ele contraria essa figura, porque ao invés de trabalhar pelo reino terreno, Jesus vem numa figura de amor, numa figura de Deus vivo, mas ele prega sobre o reino dos céus. E o Evangelho de Mateus nos dá um ótimo vislumbre, nos dá uma ótima percepção sobre essa relação de conflito de Jesus com os fariseus e religiosos da época, tá certo? E eu gosto de lembrar em um dia, enquanto preparava esse esboço, um dia enquanto refletia sobre toda essa atividade que vamos ter, eu e minha esposa somos de hábito noturno, certo? Então, durante a noite nós lemos os nossos livros, fazemos as nossas atividades, estudamos para os nossos cursos, ela também é aluna no Unicesumar, e obviamente isso nos custa na parte da manhã, em especial ao despertar, um certo cansaço, um certo delay para engrenarmos e começarmos as nossas atividades. Então nós temos praticamente um hábito, um costume que já se tornou praticamente uma religião, um ato religioso nosso, de o primeiro que acordar, colocar água no fogo, esquentar e fazer o café. Assim nós despertamos, tomamos um café bem forte e partimos para as nossas atividades, aqui onde moramos e trabalhamos. Em um dia, quando refletia sobre esse texto, quando preparava esse material, eu despertei, fui até a cozinha, costumeiramente, liguei o fogo, coloquei uma água para esquentar, fui até o banheiro escovar meus dentes, lavar meu rosto para que eu pudesse despertar e seguir os meus estudos.
e percebi que nós não tínhamos pó de café. Abri a despensa, peguei o pote, ele estava vazio, então eu percebi que naquele momento nos faltou preparo, nos faltou planejamento, a correria, seja qual for o motivo, nós simplesmente não tínhamos. E aí esse é o momento onde eu e minha esposa nos olhamos, cada um com uma cara mais desconfiada do que o outro, porque ambos gostamos muito do café, e percebemos que nesse dia não teríamos o nosso café como costumeiramente temos. E isso me fez refletir sobre o quanto nós transformamos determinadas ações em hábitos, em atitudes comuns para nós. E às vezes nós nos pegamos repetindo elas, fazendo elas, sem mesmo perceber o porquê estamos fazendo daquilo. E para mim isso fala muito com esse texto. Apesar de ser uma comparação e uma ilustração simples, isso fala muito com esse texto. Porque nós aqui, nesses 8 versículos, nós temos um verdadeiro exemplo do Senhor Jesus confrontando os fariseus e lhes mostrando a hipocrisia, a cegueira da sua própria observação a uma fé. Nós vemos aqui, dando início à nossa exposição do texto, aqui nos versículos 1 e 2, nós temos: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. É muito importante percebermos que a introdução do texto ela nos dá exatamente como base uma permissão da lei mosaica em relação aos judeus. Um judeu, quando ele passava por fome ou por necessidade, ele podia colher do campo de outra pessoa espigas o suficiente para saciar a sua fome. Isso está lá em Deuteronômio 23, 25. Então Jesus e seus discípulos, eles observavam a lei, eles obedeciam a lei e eles estavam usando de uma liberdade que a própria lei lhes concedia. Porém, no versículo 2, nós temos um momento onde os fariseus condenam, interpelam, se conectam com Jesus através de um embate de ideias, acusando os discípulos de Jesus de desobedecerem à lei, acusando os discípulos de Jesus de fazer aquilo que não era permitido fazer no dia de sábado. Em Êxodo 20, 10, nós temos ali o relato dos 10 mandamentos, em especial o versículo de número 10, que fala sobre a guarda do sábado, onde o Senhor nos pede que guardemos o sábado, que consagremos ao Senhor. Os judeus tinham esse mandamento como uma máxima impossível de ser desobedecida. Então, os judeus não trabalhavam no sábado, como é praticamente de conhecimento comum de quase todo o público cristão evangélico, e eles acusam os discípulos de Jesus de, ao colherem espigas, estarem trabalhando. Tinha uma série de atividades que podiam ser feitas e uma série de atividades que não podiam ser feitas. Então, naquele momento, os fariseus acusam os discípulos de Jesus, e por tabela o próprio Jesus, de estarem desobedecendo a lei. É muito interessante porque os fariseus eles não acusam Jesus e seus discípulos de serem ladrões, de colherem espigas dos campos de outra pessoa, porque eles também conheciam a lei, eles sabiam que aquilo que Jesus e seus discípulos faziam era lhes direito por causa da própria lei mosaica. Mas, ainda assim, eles escolhem o confronto acusando Jesus de desobedecer a lei por não guardar o sábado, por trabalhar no sábado. E aí nós damos sequência à nossa exposição, refletindo sobre os versículos 3, 4 e 5, que diz: mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Tem uma finalização antes do versículo 6, mas paramos por aqui para a nossa observação fazer mais sentido. Nesse momento é o momento onde Jesus, usando do seu conhecimento, da sua soberania e da sua autoridade, ele apresenta para os fariseus um confronto usando da própria história do povo de Israel, né? Ele cita uma situação que está relatada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, onde Davi, juntamente com alguns de seus soldados e companheiros, por uma questão de necessidade, come dos pães da proposição. Os pães da proposição eram colocados no altar do Senhor e semanalmente eles eram trocados. E os únicos que podiam comer desses pães eram os sacerdotes. Porém, Davi, obviamente, por uma situação de necessidade, come desses pães e o Senhor não lhe castiga. Obviamente, entendendo que o coração do Senhor tem como prioridade cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus servos. Então, Davi come dos pães da proposição, lembrando que só os sacerdotes podiam comer,
mas ainda assim ele não é castigado. Por que Jesus fala disso? Jesus também fala sobre a atividade dos próprios sacerdotes que às vezes ofertam sacrifícios ao Senhor no sábado e nem por isso o Senhor os condena. Muito pelo contrário, o Senhor recebe as suas ofertas de sacrifício e de amor através dos sacrifícios do povo levados ao sacerdote, independente de ser dia de sábado. Por que Jesus faz isso? O que Jesus está fazendo? Jesus, dotado de sua soberania e de sua sabedoria, ele confronta os fariseus naquilo que eles mesmos estão usando como argumentos. É como se Jesus dissesse, olha, vocês estão dizendo que eu trabalhei no sábado, tudo bem, mas Davi comeu dos pães que ele não podia comer. Era como se Jesus estivesse dizendo, Davi desobedeceu à lei. E aí? Então Jesus, de uma forma perspicaz, não maquiavélica, mas de uma forma perspicaz, mostra para os fariseus que a observação da lei, para eles, só acontecia quando era conveniente para a sua própria fé. Então, Jesus praticamente está chamando os fariseus a um combate de ideias no sentido de que, se eles reconhecessem que Jesus estava errado, eles tinham que reconhecer que Davi tinha errado por desobedecer à lei. Mas Davi era uma figura extremamente respeitada pela nação de Israel, uma das figuras mais influentes da nação de Israel. Todos os judeus conheciam e não adoravam, mas respeitavam de forma muito grande a figura de Davi, talvez até como Moisés, como Elias, por ser o primeiro rei escolhido de Deus. Eles jamais condenariam Davi. E por não condenarem Davi, eles simplesmente não têm o que argumentar em cima da ação de Jesus e dos seus discípulos. Tanto é que nós podemos observar que o texto ele começa com uma ação de Jesus, uma condenação dos fariseus, uma réplica de Jesus em relação à argumentação dos fariseus, mas nós não temos uma tréplica, uma segunda fala dos fariseus. Isso nos prova que exatamente os fariseus entenderam que seu argumento não era válido em relação à observação da lei. E nós damos continuidade à nossa observação do texto com o versículo 6, que diz o seguinte: aqui está quem é maior que o templo. Jesus falando de si mesmo, se apresentando para os fariseus, para os judeus, para os seus discípulos, como quem era maior do que o templo. Ao afirmar ser maior do que o sábado, do que o templo, para os fariseus, a afirmação era uma tremenda heresia. Porém, esse é o momento onde Jesus reivindica a sua autoridade como Cristo e ensina que nós devemos guardar a lei pela intenção dela de nos aproximar do Senhor. Mas os fariseus exigiam uma observação rígida e ao pé da letra, se esquecendo até mesmo do significado do porquê obedecer aquelas leis que eles tanto defendiam. Então esse momento talvez seja a maior lição de Jesus, seguidos pelo versículo 7 e 8, onde Jesus continua o seu confronto e o seu enfrentamento, e ele diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocausto, vocês não teríeis condenado inocentes. Ou seja, o que Jesus está falando? Se vocês entendessem que o objetivo da lei é a misericórdia do Senhor, e não simplesmente o holocausto, o sacrifício pessoal inconsciente, uma observação cega às leis, vocês não estariam me condenando, porque eu sou inocente. E Jesus fala nesse momento do próprio coração do Pai. Ao deixar a sua lei para nós, o objetivo do Senhor era, obviamente, que nós aprendêssemos com a sua palavra como servi-lo de uma maneira que o agrade. O objetivo do Senhor, muito mais do que seguirmos uma lei de forma cega, de forma inconsciente, às vezes até sem entender aquilo que estamos fazendo, é que nós o conheçamos e cresçamos no nosso relacionamento com Ele. Seguido do versículo 8, nós temos então o final do texto que diz o seguinte: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós encerramos esses 8 versículos com uma fala de extrema autoridade do Senhor Jesus. Essa é a maior lição do texto que Jesus nos deixa. A importância de se compreender a lei e não se esquecer da compaixão ao aplicar e observar a lei. Jesus praticamente está dizendo que mais do que uma obediência literal, cega, o que ele deseja é que compreendamos o seu propósito e não nos esqueçamos da misericórdia do Senhor
e de termos um coração verdadeiramente quebrantado ao servir o Senhor e obedecer a sua lei. Então, nós podemos entender desse texto que se trata de um ensinamento do Senhor, não só através daquilo que ele fala, mas através do seu comportamento, do seu posicionamento nessa situação de embate, de que o Senhor realmente deseja que nós, como seus filhos, muito mais do que simplesmente obtermos informações a partir de sua palavra, nós tenhamos uma lei guardada no nosso coração, como diz o salmista, que nos transforme, que não nos permita pecar, que nos leve a viver uma vida de maior proximidade com o Senhor. Então nós podemos resumir esse texto, nós podemos entender a partir desse texto 3 conclusões principais que nós podemos aplicar na nossa vida. A primeira delas pode ser reconhecer a autoridade e soberania do Senhor como Criador do universo e também da lei. Sendo assim, o propósito da lei e da sua palavra é justamente nos levar a Ele. O objetivo da lei é nos aproximar do Senhor. Devemos entender que muito mais do que todo o tradicionalismo, do que toda cultura, do que todo hábito que porventura venhamos adquirir, talvez até mesmo através da observação da palavra nos nossos grupos, nos nossos cultos, o nosso objetivo deve ser crescer e nos aproximar cada vez mais do Senhor, pois Ele é o Senhor também da lei, maior do que todo e qualquer costume e tradicionalismo que nós possamos ter. A segunda conclusão que nós podemos chegar a partir desse texto e aplicar nas nossas vidas é a intenção e a atitude do nosso coração é o mais importante para Deus, pois Ele deseja que mais do que obedeçamos cegamente um conjunto de leis e regras, conheçamos verdadeiramente, através de sua palavra e de seu Espírito, o Senhor, pois só assim poderemos servi-lo de uma forma que o agrada. O objetivo da lei é nos mostrar aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao Senhor. E todos os princípios da lei estão pautados naquilo que o Senhor deseja para nós. A terceira conclusão que nós podemos ter e aplicar nas nossas vidas é: não podemos nos esquecer que o propósito da lei, do templo e de toda a nossa adoração é reconhecer a grandeza do Senhor. Quando nos atentamos para a forma como cultuamos, para os nossos costumes ou até mesmo para os nossos templos, estamos esquecendo de adorá-lo verdadeiramente e nos rendendo a uma prática de religiosidade. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha trazer sobre nós o seu crescimento, o seu entendimento sobre a sua palavra e que possamos crescer continuamente no entendimento daquilo que o Senhor nos pede através de sua palavra. Que nós tenhamos em nossos louvores, em nossos momentos de adoração e culto, não só uma prática religiosa, repetitiva, que nós aprendemos dos nossos antepassados, mas que nós compreendamos que o objetivo maior de toda a nossa vida é louvar e engrandecer ao Senhor pela sua soberania. Deus nos abençoe.